Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Oficialcast. Hoje estou aqui com o Dr. Bruno Conter, cirurgião dentista. Seja muito bem-vindo. É um imenso prazer estar aqui com você. Vamos começar do começo? Vamos. Me conta de onde surgiu o teu interesse, primeiro pela odontologia e segundo em associar a odontologia à área esportiva. Eu sempre quis cursar odontologia, desde muito cedo. E eu sempre tive dentistas ótimos ao longo da minha vida, que me fizeram criar uma verdadeira paixão pela área. Essa é a verdade. Sabe que é interessante você falar isso? Porque eu não tinha o sonho de fazer farmácia. Né? Foi um professor do cursinho que eu perguntei o que fazer, que eu gostava de química, ele falou farmácia. Mas depois eu lembrei que eu gostei de química porque o meu professor do ensino médio era farmacêutico. E aí a aula dele era muito legal, que ele aplicava a química na prática, então assim, porque eu tive um farmacêutico que manjava de química e fez legal, eu gostei de química ao ponto de depois fazer farmácia. Então, o fato de você ter bons dentistas que te despertaram. Influenciou. Bacana. E o pessoal, sempre que pensa em dentista, pensa só em dente, gengiva, né? Como que você explica, assim, a saúde orofacial, o impacto disso no resto do corpo? A boca ela é a porta de entrada do nosso organismo. Começa desse princípio. Pela boca a gente respira, a gente fala, a gente mastiga nosso alimento. Então é um organismo complexo. Tem muita influência hoje dentro dos esportes. Como que você consegue enxergar essa área da odontologia esportiva no Brasil hoje? É o embriãozinho crescendo, já tem gente focado nisso? Como é que está a área do país? No Brasil é uma área que está em crescimento. Ela ainda está bem no começo. Existem algumas evidências científicas em algumas áreas específicas, principalmente em lutas, em atletas de powerlifting também. Então, é uma área que está em crescimento, ela está se expandindo dentro do Brasil. A gente escuta muito falar em bruxismo, né? É uma doença comum hoje em dia. Minha mãe tem bruxismo, um monte de gente que eu conheço tem bruxismo. Primeiro, o que é o bruxismo e por que você acha que ele acaba sendo relativamente comum, inclusive em atletas de alta performance? O bruxismo, existem inúmeras evidências científicas que ele é um hábito parafuncional. Ele é dividido em dois tipos, que é o bruxismo noturno, que é aquele que o paciente faz o apertamento, o ranger os dentes enquanto ele está dormindo, então é involuntário, e o bruxismo diurno, também conhecido como funcional, que é quando o paciente está fazendo as suas funções diárias e acaba rangindo os dentes durante o dia. O bruxismo funcional, hoje, a gente percebe bastante nos atletas de alta performance devido ao estresse da preparação. Tá. Então, as fases pré-campeonato são fases muito estressantes para o nosso atleta, no caso. Então, devido ao alto índice de estresse, ele tem o apertamento dentário durante o treino, até como uma forma de compensar a força que ele está fazendo, Tá. por um ato subconsciente. É comum você ver, né, as pessoas fazendo esse apertamento. E existe um problema em fazer isso? Qual é o problema do bruxismo? O que ele pode desencadear ou desenvolver? Desgaste dentário é o primeiro. Fraturas. Chega a quebrar dente, então. Quebra dente. Hipertrofia muscular, cansaço, mastigação, ele interfere no sono. O paciente também relata não conseguir abrir a boca no período da manhã, acorda de manhã, não consegue abrir a boca, trava. Então gera um travamento da mordida. E é isso. Eu já quebrei um dente. Indo treinando, tava nem treinando. Tomei pré-treino.
dose alta. Era a época que tinha uns pré-treino proibido, né? Que até nos Estados Unidos hoje são proibidos, mas na época chegava aqui no Brasil. E eu tava no carro escutando AC/DC altão, assim, aí de repente eu senti, tac, no meu dente. Tipo, eu tava me mordendo já do pré-treino, indo pra academia. Eu não tinha nem chegado lá ainda e eu quebrei o dente fazendo isso. Nossa. Imagina treinando. Imagina treinando. E durante o treino, né? Você falou que tem gente que desenvolve o bruxismo funcional. Pode ser uma compensação da força, você falou muito de estresse, mas a gente agora aplicando esse conceito para outras funções, vamos dizer. Um contador, um advogado, alguém que está no escritório. Também pode ocorrer esse bruxismo durante outra função que não seja o treino? Sim, com certeza. O bruxismo diurno, ele não necessariamente é devido ao estresse, tá? Do estresse... O bruxismo diurno, ele não é peraí. Tranquilo. Gaguejei? Tá vendo bem. O bruxismo diurno, ele é devido ao estresse, mas também ele é uma parafunção. Ou seja, a pessoa não sabe o que está fazendo. Ela simplesmente oclui e permanece com a boca fechada, tensionando toda a musculatura da face. E falando em musculatura, como que esse bruxismo, esse apertamento, pode interferir com outras musculaturas do corpo, além da face, né? Porque você está utilizando ali teu sistema então parasimpático, está fazendo essa função. Isso pode ocasionar desequilíbrios musculares, pode irradiar para outros pontos? Com certeza. Quando a gente gera uma compensação de mordida do lado esquerdo ou do lado direito, o paciente ele gera uma hipertrofia muscular unilateral. Então, o paciente ele vai chegar no meu consultório, a gente faz a avaliação e a gente constata que o lado esquerdo é maior que o direito. A gente faz a palpação muscular, o paciente tem uma hipertrofia de masseter e músculo temporal maior. Principalmente em atleta de fisiculturismo, agora vamos puxar para o fisiculturismo, isso é muito comum. A gente começa a criar uma relação, que eu atendi ontem, por sinal um atleta, fiz essa avaliação, constatei que o lado esquerdo dele era maior na face, do mesmo lado que o lado dele era maior, que ele tinha essa hipertrofia, ele teve rompimento do peito e do quadríceps. Então, do mesmo lado. A hipertrofia unilateral, ela pode gerar tensão muscular em cadeia. Então, vai para pescoço, vai para os ombros, peitoral e até mesmo para os membros inferiores. Então, eu passei por isso uma vez. Tive uma sequência de lesões e eu estava tentando voltar a competir no powerlifting. E aí eu estava chegando perto da marca de 300 quilos, tanto no agacho quanto no terra. Nossa. Estava em 280 e pouco. Eu queria muito chegar no 300. E daí eu estava forçando no treino. E aí eu tive uma lesão primeiro no glúteo, do lado direito. Aí fiquei 3 meses sem treinar. Aí voltei a treinar, lesionei o posterior do outro lado. Porque você fica com medo, e aí você começa a agachar de um lado só, sabe? Aí rompi o lado esquerdo. Aí fiquei 3 meses parado. Aí voltei e rompi o posterior do lado direito. Que daí eu tava com medo do esquerdo. E aí eu fui perguntar pro meu treinador, né, porque é o Ziad. Aí eu falei, Ziad, cara, tô me lesionando muito. Ele falou, vai no dentista. Eu falei, o que tem a ver dentista com lesão muscular dele? Vai e depois vai me agradecer. E aí, na época, foi justamente isso, né? Até você me ajudou com moldeira e tal, e até eu queria que você explicasse para as pessoas, quando você constata, por exemplo, no nosso amigo que você atendeu ontem, um desequilíbrio desse, qual é o tratamento para você tentar igualar, deixar simétrico
não só a face, mas o resto do corpo, a parte muscular? A gente usa dispositivos que são placas oclusais, que acabam compensando a mordida de um lado para o outro, fazendo o equilíbrio da mordida do paciente. E Então, assim a uma gente placa, acaba... né? Exato. Assim a gente acaba prevenindo que o paciente crie essa hipertrofia unilateral e, ao mesmo tempo, a gente previne que o paciente diminua as chances de ele ter rompimentos nos músculos em todo o corpo. E, primeiro, como é que você consegue diferenciar pelo paciente se é noturno ou se é diurno o bruxismo dele? A gente faz uma avaliação, a gente faz uma série de perguntas para esse paciente. A principal é: você acorda com a sua musculatura tensionada ou cansada logo no café da manhã? O paciente fala sim, é noturno. Uhum. E o diurno, ele é o mais difícil de a gente conseguir diagnosticar. Que a pessoa não está prestando atenção. Exatamente. A pessoa ela faz durante o dia, mas ela não sabe diferenciar se ela só está com a boca fechada ou se ela realmente está rangindo os dentes. Então a gente faz algumas avaliações específicas nesse paciente. Aí tem escaneamentos 3D, a gente coloca a mordida do paciente no computador, faz uma análise, analisa a bifração dentária, que são desgastes específicos, erosão, algum tipo de fratura ou trinca no esmalte dentário, e o desgaste. E aí eu vou ter que usar uma moldeira, por exemplo. Essa moldeira, ela vai ser só de noite? Vai ser de dia? Existem durezas diferentes para moldeiras de horários diferentes? Como é que funciona isso? A moldeira noturna, ela é uma moldeira rígida, ela é feita em acrílico. Tá. Ela vai estabilizar a mandíbula para que tu não faça mais força, que tu não tensione mais a musculatura da face. Ela vai estabilizar. Já as moldeiras para treino e moldeiras para uso diário, elas são um pouquinho diferentes. A gente tenta dar para o paciente um pouco de conforto, então a gente acaba utilizando, em alguns casos, a moldeira que ela é mais maleável, ela tem um aspecto mais borracha, ou até uma moldeira mais rígida, mas não como a de bruxismo noturno. Tá. É uma mais fininha. É, porque eu imagino questão de conforto, né? Exato. Se a pessoa for usar o dia todo um negócio rígido ali... Rígido não tem como. Não vai usar, não vai usar. Tratamento, né? Não vai usar. Isso é verdade. E para o treino, tem que ser mais rígida ou pode ser essa macia? Mais macia, com certeza. É uma coisa parecida assim com de lutador? É parecido. É parecido? Porque às vezes a gente vê um pessoal postando vídeo na internet com aquelas mordedoras assim, né? Sim. Será Essas que de treino, de treino ela é tipo a de lutador. Tá. Só que ela tem uma abertura maior na região dos dentes anteriores para passagem de ar. Mais facilitada. Tá. A de lutador ela é mais fechada. Ela tem pouco espaço entre a arcada superior e inferior, no caso, espacinho para entrada de ar, para respiração. Boa. Essa é a diferença. É porque muita gente durante o treino acaba respirando pela boca, né? Porque Exato. aí você fica asfixiado, vai arrancar o Aí negócio. pega um atleta lá, ele vai fazer um agachamento com 200 quilos, vai conseguir respirar só pelo nariz? E como que a mordida errada pode acabar interferindo na biomecânica dos exercícios? Existe uma relação? Sim, porque quando a gente tem a mordida errada, o core, que é o centro de força do nosso corpo, ele fica desbalanceado como um todo. Então, se a gente acaba criando uma hipertrofia mais do lado esquerdo que do lado direito, ou vice-versa, nos exercícios a gente acaba tendo um rendimento comprometido. A gente vai conseguir executar, mas não com toda aquela qualidade e performance que é exigida. E aí você acaba fazendo compensações, né? Exato. Você acaba forçando mais uma perna do que a outra. É por isso até que tem muito treinador que fala assim, ó, pelo menos um exercício do treino tem que ser unilateral. Nem sempre unilateral
um lado de cada vez, mas Sim. assim, por exemplo, usar halter para você ter que se esforçar de forma independente os dois lados do corpo Exato. para você não ficar compensando. Para Porque um senão no lado não ajudar supino o outro. você Exato. pode jogar mais de um lado com a barra do que com o outro e levantar do Exatamente. peso, né? Muito bom. E com relação a uma relação da mordida com esporte de força, que foi o que você falou, que o powerlifting tem bastante essa questão. A questão da mordida pode atrapalhar o rendimento desse atleta? De força especificamente? Às vezes porque ele faz essa compensação? Com certeza. Com certeza. Em pacientes que fazem powerlifting, geralmente eles utilizam placas oclusais devido ao estresse extremamente alto durante a execução do levantamento de peso. Uhum. Como tu mesmo falou, né? Fazia um levantamento de 300 quilos. Então, é uma carga muito alta. Sim. Então, é um estresse muito alto para aquele paciente, ele acaba forçando muito. Uhum. Então, essas placas de estabilidade oclusal, para esses pacientes, são muito importantes. Sabe uma coisa que você só começa a perceber detalhes quando você chega nesse tipo de carga, né? Então, alguns pisos de academia, por exemplo, não dá para agachar com 300 quilos. Porque ele deforma muito. Então, se você for ver a academia de powerlifting mesmo, vai ter um tablado de madeira, né, que eles usam compensado naval, para o chão ser plano de verdade. Porque se você vai numa academia, por exemplo, com o piso emborrachado, na hora de sacar a barra, o chão deforma já, com o peso da barra. E aí você sai do alinhamento Sim. do teu esqueleto, né? Você Sim. está forçando outras áreas. Então, da mesma forma, eu imagino que para o cara que está assim, para fazer uma repetição máxima, né, tá próximo da carga máxima, qualquer detalhe desse, um desalinhamento que ele gire mais o corpo de um lado do que do outro, ele force mais um lado do que o outro, já fica perigoso para ele descer e subir retinho. Ele já começa a sair do plano, por exemplo. E quando você está com muito peso, isso é um facilitador de lesão. Né? Com certeza. A correção da mordida, ela leva quanto tempo? Se o cara fizer tudo certo. O dispositivo em si é para uso contínuo. Tá. Geralmente, para os atletas, principalmente atleta, a gente enfatiza bastante o uso durante a preparação, a finalização, os meses finais da preparação, Uhum. que é onde o paciente está com mais estresse. Tá. Tá? E Mas a pessoa vai ter que usar. vai ter que usar. Tem que se habituar a usar e pronto. Exato. É parecido com o CPAP, por exemplo, que também depois que a pessoa tiver resultado, ela não quer parar de usar, né? Exatamente. Porque ela vai estar corrigida. Depois que o atleta começa a ver resultado no uso da placa, começa a ver um aumento no rendimento de treino, ele vai continuar usando. E vai se acostumar a usar. E já que a gente está falando de atleta, um dos pilares assim, né, do treinamento, de todas as modalidades da vida é o sono. Né? O cara Exato. conseguir dormir bem. Como que o dentista consegue ajudar na questão do sono? Seja por apneia, ou então respiração bucal, ou até o próprio bruxismo noturno. Qual que é o papel que você enxerga do dentista que atende atleta? O dentista hoje ele pode tratar a apneia leve. A gente utiliza dispositivos também, que são aparelhos um pouco diferentes do bruxismo. Tá. Né? O bruxismo em si é a plaquinha rígida durante o sono. E levando para um lado onde a gente pode fazer prescrições dentro de uma equipe multidisciplinar, junto com a medicina, com a nutrição, a gente pode fazer algumas prescrições, como GABA, para melhorar a qualidade do sono. A gente pode prescrever magnésio também, para auxiliar. Relaxa a musculatura, né? Isso. Porque hoje em dia eu acho que quem quer atender
quem tem alta performance, e não só atleta, né? Porque o cara que trabalha no mercado financeiro também precisa de um bom Sim. sono para estar alerta no trabalho dele. Então, hoje em dia, todo mundo Exato. quer ser a sua melhor versão. Né? Exato. Quer ser um super-homem. E aí o dentista ele tem que ficar de olho nesse tipo de coisa. Com relação até à respiração bucal. Pô, é muito comum as pessoas respirarem pela boca. Às vezes tem uma rinite lá, infinita, que não cura. Também tem alguma coisa que dê para fazer com relação a isso? Ou é uma questão de... Eu lembro que quando eu tirei o aparelho, que eu usei aparelho na época que não era plaquinha, não, era Sim. banda, apertar, ficar com os dentes mole e tal. E aí quando eu tirei o aparelho, a dentista falou, olha, presta atenção para a língua ficar no céu da boca para você não ficar empurrando o dente. Eu era criança, né? Eu encuquei com esse negócio, que eu ficava o dia inteiro prestando atenção onde é que estava a minha língua. Para eu falar, não, eu não quero pôr de volta o aparelho, eu tenho que cuidar. No fim, entortar um pouco depois. Mas, com relação à respiração bucal, tem algum exercício, ou, por exemplo, essa dica de você prestar atenção na língua ou manter a boca fechada para a pessoa melhorar isso e começar a usar mais o nariz? Com certeza seria mais a questão do fator psicológico que teria que ser trabalhado. Tá. Seria o prestar atenção na língua para manter a boca fechada. Em caso de paciente, como você falou, tem rinite, a respiração é bucal, buscar tratamento junto com o médico para curar esse problema alérgico. Tá. Às vezes um desvio de septo, alguma coisa Exatamente. Assim. E quais são os sinais, assim, alertas, que você vê que pode ser necessário chamar uma equipe multidisciplinar ou encaminhar para outro profissional nessa questão de melhora do sono, seja apneia, seja bruxismo, coisa desse tipo? Quando o paciente ele relata que a qualidade de sono dele não está adequada, quando o rendimento dele cai muito também, então a gente tenta utilizar os dispositivos que eu tenho à mão, seja uma suplementação de medicamentos ou os dispositivos com as plaquinhas. Em casos específicos, a gente acaba indicando médico para que ele regule todas as outras questões, suplementos alimentares, enfim. É porque uma coisa que a gente tem que manter em mente é que é durante o sono que você vai produzir hormônios, né? Seja testosterona, GH. E a recuperação depende muito da qualidade do sono. Da qualidade do sono. Então, se eu estou lidando com um atleta que está chegando num overtraining, está recuperando, está treinando com dor, eu preciso dar um jeito de fazer esse cara dormir melhor, né? Com certeza. Você já tem uma experiência com esse tipo de suplemento para dormir? Ou paciente que já usou e relatou melhora, seja GABA, melatonina, algo nesse tipo de suplementação natural? Sim, eu tenho um atleta de jiu-jitsu que não conseguia dormir, tinha bruxismo noturno, diurno, e a gente fez um trabalho com plaquinha, fiz as prescrições de GABA para ele. Ele relatou uma melhora considerável no sono, qualidade de sono, melhora no rendimento durante o dia, melhora no desempenho nos treinos. Então é um negócio que realmente faz diferença, né? Porque as pessoas, muita gente não sabe, né? Acho que só médico que é prescritor, mas o dentista ele é um profissional prescritor, né? Sim. E como você falou que a área da odontologia esportiva vem crescendo, às vezes é interessante o cara estudar sobre alguns ativos que possam auxiliar no tratamento do bruxismo, da apneia. A gente não se ater só aquela que a gente aprende na faculdade é oclusão, tem bruxismo, placa. Uhum. Na verdade, é muito maior do que só isso. Então, a gente realmente pode prescrever, a gente pode melhorar a qualidade de vida do paciente como um todo. Não só
vou botar uma plaquinha, vem a cada 15 dias pra gente ajustar. Uhum. Que é o que geralmente acontece bastante dentro das universidades. A parte de farmacologia relacionada à má oclusão dos pacientes, bruxismo, má oclusão, ela é muito superficial. Tá. Né? E aí, com a vida, com cursos, especializações, a gente acaba aprofundando mais e aprendendo mais sobre esses assuntos. É porque o que desencadeia para a pessoa é o estresse, né? A questão do apertamento. Se você conseguir modular esse estresse, né? Ou reduzir a liberação de cortisol, controlar melhor, você vai reduzir a força do apertamento, a frequência. Exatamente. Né? Hoje em dia tem tanta coisa disponível, né? Que a gente fala assim, né? Uma noite mal dormida. Tu aguenta? Aí tu pega um paciente que está 15 dias, um mês, em noites mal dormidas. Uhum. Pacientes que vão deitar 10 horas, acordam 3 horas da manhã e não conseguem mais dormir. Com dor, com travamento mandibular, com dor temporal, dor de cabeça. Então, acaba gerando mais estresse. Sim. Então, o paciente não dorme, já acorda estressado. Aí, mais o estresse do dia, do trabalho. Muitos pacientes, pode ter estresse em casa. Então, já estraga o relacionamento familiar. Exato. Influencia num todo. Então, a qualidade de sono do paciente para a recuperação é muito importante. E a dor de cabeça de quem tem bruxismo é algo recorrente? Bastante. É uma das principais indicações para o tratamento. Imagino, Geralmente, né? Se você mastiga aqui, você já vê que está mexendo aqui, né? Então a pessoa ficar apertando o dente, fica tensionando a cabeça e ficar com uma enxaqueca da vida. Exatamente. E às vezes, sei lá, a pessoa pode desencadear uma enxaqueca recorrente. Exato. E aí viver tomando remédio para dor e não tratar a causa. Exatamente. O paciente vem e fala, tem a enxaqueca a minha vida inteira e o médico, por exemplo, só chega ele no médico, o médico te prescreve um remédio, alivia a dor, passa uma semana, volta de novo. É recorrente. Aí a gente faz a avaliação, busca a musculatura na face, as hipertrofias musculares. Se tem necessidade, a gente faz uma placa oclusal e vai acompanhando, faz acompanhamento com esse paciente. Cada 15 dias, consultas de retorno. Agora eu até tive um pensamento com relação à lente de contato, porque hoje em dia muita gente põe lente, é um investimento alto. O cara que tem bruxismo, essa lente, ela dura menos tempo? Não. A gente faz um tipo de lente que a gente chama de Von Leeuw, que ela é um L. Tá. Então ela vai pegar a vestibular do dente, a frente do dente e a parte oclusal. Para esses pacientes que têm bruxismo, que fazem lente, isso nada mais é do que um levantamento de mordida. Quando a gente entrega o caso, a gente entrega uma plaquinha junto. Mas você tem que ter diagnosticado isso antes. Isso no começo, exatamente. Tá, porque existe então uma diferença da lente para quem tem bruxismo e pessoas comuns. E pessoas comuns, com certeza. E aí você levanta a mordida e que diferença que isso vai fazer para a pessoa? Não, inicialmente, o paciente vai ter um pouquinho de cansaço, mastigação, até o sistema bucal se alinhar com essa nova mordida. Tá. Mas você tenta corrigir um pouco do bruxismo na lente? Na lente, levantando a mordida desse paciente. Entendi. Claro que o posicionamento dentário influencia bastante. Então, se a gente pega um paciente que tem uma má oclusão, dentes girovertidos, vestibularizados para frente, sem um alinhamento, esse paciente tem uma tendência maior a ter bruxismo. Tá. Porque o nosso organismo, a boca, ela vai buscar a oclusão. Okay? É um jeito simples de a gente resumir. Vai buscar a oclusão. Então, vai morder e vai apertar até os dentes se encaixarem. Então, vamos lá. O ideal seria a pessoa que tem falta alinhamento. Ela fazer um tratamento primeiro para fazer o alinhamento, para ir depois partir para... Exato. Tá. Depois parte para a lente.
E assim, foi muito estigmatizado o uso de aparelho, era ridicularizado, porque você ficava com as elastiquinhas, as borrachinhas, às vezes um Sim. freio de burro, né? Hoje em dia a gente tem tecnologias melhores, né? Sim. Hoje a gente utiliza bastante o Invisalign, um aparelho transparente, um aparelho que vem ganhando cada vez mais mercado pela qualidade. Então, é um tipo um dispositivo que a pessoa vai usar e dificilmente tu vai reparar que ela está em tratamento ortodôntico. Entendi. Só em casos, né, uma oclusão muito grande, tu consegue reparar. Mas hoje o Invisalign com certeza é um E como é dos que é essa melhores. tecnologia? Porque eu sou da época que eu tinha que ir todo mês lá, apertar a banda, o araminho, e ficava com os dentes mole 2 dias sem conseguir mastigar. Como é que é essa moldeira? É uma moldeira que usa até o fim? Como é que funciona essa tecnologia? Não. Essa tecnologia ela consiste no escaneamento bucal. A gente envia para a empresa com um planejamento. A empresa ela vai fazer uma sequência de placas. Então, existem tratamentos que dão 10 placas, 15, 20, 30 placas, superior e inferior. Então, é um tratamento que o paciente vai ir trocando. São consultas quinzenais, então, a cada 15 dias o paciente vai estar no consultório para a gente ir acompanhando a evolução. E aí você que vai dizer ali, agora está na hora de sair dessa placa para essa? Ou é um tempo já determinado? É um tempo determinado. Tá. Então, é de 7 em 7 dias, 10 em 10 dias, o paciente ele vai trocando as placas. Tá. Esse acompanhamento de 15 em 15 dias é nos primeiros atendimentos, depois se torna mensal. E a gente envia para o paciente as placas. Então, cada consulta que o paciente vai, ele pega uma sequência de 4 placas, que é para o mês todo. Uhum. No mês seguinte, a gente vai marcar, quando ele chegar perto do último dia da última placa do mês, ele vai marcar uma consulta, eu vou entregar mais 4 placas para esse paciente, e assim seguindo até o final do tratamento. E quando acabar o tratamento, que antigamente a pessoa ia lá e ia colocar contenção. Contenção. Com o Invisalign, o que é feito? É feita uma placa de acetato. Ela é transparente, o paciente vai usar, pode utilizar durante o dia ou somente para dormir. Ah, tá. Mas então, peraí, agora você me deu essa informação de só para dormir. E se o cara usar durante o tratamento só para dormir, faz efeito? Não. Não. O paciente ele tem que usar o máximo de tempo do dia. É Então, só na manutenção que eu posso ficar com ela à noite. exato. Só na manutenção. Só depois, quando a gente for entregar as contenções, o paciente pode utilizar somente à noite ou durante o dia também. É como ficar mais confortável para o paciente. Em média, porque eu lembro que eu fiquei 2 anos de aparelho. E tinha gente que ficava mais. Um tratamento desse com Invisalign leva geralmente uns 2 anos também? Não. A gente reduz o tratamento para 6 meses a 1 ano, a média. Nossa, bem mais rápido. É bem mais rápido. Mas tem tratamentos, claro, que podem se estender um pouco mais ou pode ser um pouco menos. Né? Então, existe casos de pacientes que tu vai utilizar por 2 meses, 4 meses, tratamentos que demorariam, tipo, esses tratamentos curtos demorariam 1 ano e meio. Uhum. A gente reduz para 3, 4 meses. Caramba. Tratamentos de 2 anos, 3 anos, uma média de 6, 7 meses. Tratamentos de acima de 4 anos, fica em média de 1 ano, um mês, 2. Então, reduz bastante o tempo de tratamento ortodôntico. Fora que não tem o bullying mais, né? Exatamente. É transparente o negócio, nem dá pra ver. Não dá pra ver. Que bacana. É impressionante como na área da saúde as tecnologias avançam. E tem gente que fica para trás, né? Exato. Tem profissional que não se atualiza e vai continuar fazendo do jeito antigo. Agora uma pergunta clássica. Com que periodicidade você acha que um atleta deveria procurar o dentista? Passar no consultório? Tô falando uma pessoa que não tenha já um problema pré-estabelecido. Sim. Mas assim, o interessante seria a cada quanto tempo você ir ao dentista? 6 em 6 meses, que é o clássico, né? 6 em 6 meses, para a gente fazer a consulta de prevenção. Tá. Para os atletas, em fase de preparação,
pelo menos uma consulta mensal. Se o paciente usa placa, esse paciente ele tem que ir nas consultas de 15 em 15 dias. Esse paciente está usando placa durante nesse período de preparação, porque podem ocorrer alguns ajustes que a gente tem que fazer nessa placa do treinamento dele. Entendi. Devido ao estresse e à força que ele vai fazer durante a execução do treino, ele pode deformar um pouco a placa de um lado para o outro. E aí a gente tem que compensar a placa de novo. Mas são ajustezinhos que a gente faz só. É coisa rápida. É coisa rápida. E para fazer prevenção ali, né? E que outras doenças bucais poderiam atrapalhar um atleta? Porque uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem é que cárie, por exemplo, é uma porta de entrada para infarto, né? Exatamente. Então, por que acontece isso, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade de associar a boca com o resto do corpo. Por que uma cárie vai gerar um problema para o cara, por exemplo? A cárie, a formação da cárie nada mais é do que uma colônia de bactérias. Tá. E a boca tem muita bactéria, né? É um dos órgãos mais contaminados que a gente tem. A cavidade oral, ela é cheia de bactérias. Então, a cárie em si, ela é uma formação de bactérias que vão comendo o dente, o esmalte, a dentina, até chegar na polpa. É aí onde ocorre a interação. A bactéria ela migra para a polpa do dente e gera um abscesso. Tá. Então, a bactéria ela cria um processo de infecção no organismo. Então, alguns marcadores inflamatórios do paciente podem estar alterados devido a um dente. A gente teve um tempo atrás, um ano, 2 atrás, um cantor famoso que faleceu de septicemia. Foram pesquisar, fisicamente ele não tinha nada. Aí foram abrir a boca, ele tinha 2 dentes infeccionados. Daí diagnosticaram septicemia por infecção odontológica. Caramba. A bactéria ela migra, gera uma infecção generalizada. Algumas bactérias, principalmente as bactérias da periodontia, que é o tecido que envolve a raiz do dente, recentemente eu li um artigo que ela pode estar relacionada ao Alzheimer. Caramba. A bactéria ela se aloja no cérebro e que as pacientes que têm a propensão, ela pode acelerar que o paciente tem Alzheimer. Caramba. É porque a boca é a entrada, né? Exato. Mas por que a cárie ocorre? Né? Por que uma bactéria come um negócio tão duro quanto um dente? Que hábito que a pessoa tem que pode levar a isso? É a higiene. A escovação dentária todos os dias, 2, 3 vezes por dia, pelo menos. Passar fio dental. Tem alimentos que são piores para cárie e outros menos? Sim. Todos os alimentos que são ricos em açúcares, bala, bolo, bolacha, pirulito, tudo. A gente acaba deixando o pH da boca mais ácido. Tá. O que acaba proliferando a bactéria. Então, tu acelera o processo da corrosão do dente. Uma dúvida que eu tive a vida inteira. A gente sabe que, depois que comeu, escovar os dentes. Que é lógico, que tem pedaço de comida na boca. Agora, pessoa que toma cafezinho. Faz diferença, ela tem que escovar o dente depois do café? Sim, você toma 3 cafés por dia, tem que escovar depois de toda vez que toma café? Ou, evoluindo a pergunta, se o café é adoçado ou não, faz diferença escovar o dente? Faz. Tá. O paciente que ele toma café com açúcar, logo em seguida, a gente pede que escove os dentes. Porque o açúcar ele vai alterar o pH da cavidade oral. Deixando o meio mais ácido, deixando o paciente ter uma propensão maior a desenvolver a cárie. É, porque a pessoa pensa assim, se eu comer eu vou escovar. Ok. Sim. Mas ela não pensa, por exemplo, eu tomei um café com açúcar, a bactéria vai crescer na minha boca. Vai crescer agora. Ou um suco, né? Um copo de suco cheio de açúcar. Não, mas eu não mastiguei nada, então não precisa. Exatamente. A maioria dos pacientes não pensam assim. É claro, se não está ingerindo um alimento rico em açúcar, um café um café sem açúcar, no caso, a gente
é recomendado que escove. Mas, claramente, 90% da população não vai escovar, vai tomar um cafezinho e vai escovar os dentes. Uhum. Mas a questão é, o café sem açúcar é só da pigmentação, assim, vai amarelar os dentes um pouco. Seria mais isso, assim. Cafezinho com açúcar, com certeza. Tô falando em amarelar os dentes. Existem muitas técnicas para clarear os dentes. Né? Existem técnicas que são relativamente perigosas ou não? Faz mal clarear o dente? Não. Quando a gente vai fazer clareamento dentário no paciente, a gente tem que sempre perguntar o limiar de dor desse paciente. Tá. Se o paciente tem uma sensibilidade dentária maior, a gente vai usar ácidos de menor agressão. Agora, se o paciente tem um limiar de dor um pouco maior, a gente pode usar ácidos mais fortes para ele. Esse ácido, ele, se mal utilizado, eu posso acabar estragando o esmalte do dente? Tu vai gerar uma sensibilidade gigantesca nos dentes. Também acaba queimando a gengiva, bem na parte entre gengiva e dente. Uhum. A gente fala cervical do nosso dente ali, né, bem onde pega a gengiva. Ele vai acabar queimando, que tu vai acabar tendo uma dor muito forte. Essa sensibilidade aguda que o paciente vai ter por não seguir o que foi recomendado, pode gerar uma pulpite. Uma pulpite, ela é uma inflamação do nervo do dente. Tá. Essa inflamação, se ela não for tratada, o dente pode morrer. Caramba. E aí a gente tem uma pulpite irreversível, que é onde o dente ele acaba morrendo pela agressão do gel. Cria uma sensibilidade, o dente inflama, com essa inflamação ele morre. Mas isso em decorrer de dias. Sim. E aí tem que ser feito tratamento de canal, e aí é outro tratamento. O que é o canal? Canal nada mais é do que a gente tirar o nervo e substituir o nervo por um cone de borracha com cimento. De um jeito fácil, de fácil entendimento. Você arranca o dente ali que morreu, tira o nervo. no caso. Não arranca, a gente abre o dente, tira o nervo e coloca uma guta, que se fala. Tá. Uma guta com cimento, que aí vai preencher esse canal. E o dente... olha, você complicou a minha cabeça agora. Mas daí o dente não vai ficar sem irrigação? Não. O cimento ali não vai... Não, vai ficar ali. O dente vai permanecer ali, bonito, normal. Só vai estar com tratamento de canal. Agora, uma pergunta que muito pai tem, né? Porque às vezes a pessoa pensa, criança não precisa, porque os dentes vão cair tudo. O dente de leite. Faz diferença cuidar do dente de leite? Porque a gente escuta muito pai falar, não, mas esse aí vai cair. Com certeza. Porque os dentes de leite, os dentes descidos, eles servem como nutrientes para os permanentes. Olha só. Então, quando o dente permanente ele vai nascer, ele vai absorvendo a raiz do descido, que é o dente de leite, para se formar. Então, se o meu dente de leite está podre, eu estou atrapalhando o próximo. Exatamente, porque daí, se o teu dente de leite ele está estragado, tá com cárie, quebrou, enfim, a gente tem que extrair, pode, além de gerar má formação do dente permanente, atrasar a erupção dele. Então, tem alguns pacientes que chegam, tenho minha vida inteira, eu tenho esse espaço, meu dente está aqui. Ele não desce, desceu. Ele está parado, porque o dente descido também serve como guia para o permanente. Entendi. Mas e tem algum tratamento quando o dente não desceu? Orto? Aí você vai puxando ele. Vai tracionando ele com um aparelho. Olha aí, ó, pessoal. Cuide do dente das crianças. E tem outra questão, né? Se você não criar o hábito da criança escovar o dente, depois ela não vai ter o hábito pro dente permanente, né? Exato. Se tu não colocar essa rotina na criança, que quem coloca a rotina de escovar dente e a alimentação são os pais. Sim. Se tu não colocar essa rotina na criança, de escovar os dentes de manhã, pelo menos, quando acorda,
e à noite antes de dormir, quando ela se tornar um adulto, um paciente que vai chegar e vai ter vários problemas odontológicos. Cárie, pério, má higiene, língua geográfica. Então, acaba tendo várias complicações. Ali até os 20 anos de idade já vai ter perdido 3, 4, 5 dentes. Antigamente a gente era muito normal arrancar dente, né? Até o vô de um amigo meu, que hoje ele seria centenário, né? Mas ele já faleceu. Ele tinha um CRO de 2 dígitos. Né? E aí eu perguntava pra ele, como é que era ser dentista? 80 anos atrás e tal. Ele, a gente só arrancava, né? E perguntei até uma vez pra ele, qual foi o dia que você mais arrancou dente? A gente foi pra uma ilha fazer um trabalho, uma missão, assim, né? Falei, tem que fazer, porque você não vai ficar lá. Então, num dia eu arranquei 60 e poucos dentes. Ele falou, não conseguia nem mexer o braço mais. Né? Mas hoje em dia não é tão comum assim, né? Arrancar dente. O que você acha que fez mais diferença? É nutrição? Ou é a pasta de dente? Ou hábito? Por que evoluiu tanto assim essa ciência? O que você atribui? Antigamente, a prevenção era tu tirar. A prevenção. Antigamente era assim. A minha avó, por exemplo, ela... o presente de 15 anos dela foi uma chapa, uma PT superior e uma PPR inferior. Que é aquela com armaçãozinha que encaixa nos dentes. Esse é o presente de 15 anos dela. Ela tinha dentes bons. Não, mas peraí. Arrancaram os dentes bons para pôr a chapa? Exato. Isso era prevenção, antigamente. Debutante, toma a tua dentadura. Exatamente. Teu presente de 15 anos, minha filha, eu vou te levar no dentista, arranca tudo, faz uma chapa. Agora tu tem dente alinhado. Era assim que funcionava. Era muito louco. Aí com a evolução da tecnologia, com os estudos, obviamente, principalmente o flúor, foi o precursor da prevenção, a cárie. Revolucionou o negócio. Revolucionou a odontologia e a parte de prevenção como um todo. Mas agora tem um monte de gente falando mal do flúor, né? Porque a gente cresceu, ouviu falando bem, que não se arranca mais dente porque tem o flúor, e agora tem gente que fala que não pode ter flúor. Como é que você pesa isso? Assim? Essas recomendações, cada hora dizem uma coisa. Você acha que, por exemplo, o flúor fez mais mal ou mais bem? Com certeza fez mais bem do que mal. Tá. Eu sou uma pessoa adepta ao flúor. Eu sou um cirurgião dentista que eu recomendo para meus pacientes. Pasta de dente tem que ser com flúor. Um tempo atrás, a gente teve uma blogueira que falava, escova meu dente com cúrcuma. Mas qual é a evidência científica que tem para ela divulgar uma coisa dessa? Tipo, não tem. Flúor a gente tem há muitos anos no mercado, é extremamente estudado, e a gente sabe que uma intoxicação por flúor pode ocorrer, mas são doses altíssimas. Uhum. O paciente tem que comer tubos de pasta de dente, numa sentada comer 10 tubos de pasta. Nunca vai fazer isso. Sim, tem que engolir, né? Exato. Não é um enxágue bucal. Exato. É que é igual que a gema do ovo, né? Cada hora faz bem, faz mal. Exatamente. Tem gente caçando. O problema da rede social hoje em dia é isso, né? Como é que você filtra a informação que é de qualidade ou foi só por hype, né? Que a pessoa vai lá e fala uma besteira só para atingir um monte de gente e ganhar like. Só que a besteira permanece lá, né? Exato. O like passou e daí ela fez a cabeça de um monte de gente para passar cúrcuma na boca. Infelizmente, hoje a gente tem que filtrar a informação e, obviamente, buscar profissionais que entendam do assunto. E não ir só pelo Instagram, né? As pessoas criam coisas da cabeça e que nem carvão ativado. Uhum. O pessoal, durante muito tempo, faz aquelas propagandas, o pozinho de carvão que passa na escova para clarear os dentes. O carvão ativado, ele é extremamente abrasivo. Ele vai desgastar o teu esmalte do dente, vai perder o brilho do teu dente pelo arranhar. Tá. Que ele vai arranhar, ele vai clarear. O dente. Ele vai clarear, vai. Mas ele vai.
o custo é o esmalte do dente. E o esmalte ele não vai regenerar. O esmalte não regenera. Caramba. Perdeu. E aí teve uma febre há muito tempo, vários famosos até, inclusive, fizeram a divulgação. Aí o sorriso, 20 lentes de contato e o pozinho de carvão. Eu escovo os dentes com isso. E as lentes de contato. Não tem como, né? Então, infelizmente, a mídia hoje acaba influenciando muito as pessoas. Eu acho que eu tenho uma pasta de dente que é preta lá em casa, vou jogar fora. Que é pra clarear, inclusive. Mas aí a gente tem que ver a questão só dos abrasivos. Sim. Tem pastas da Colgate que eles utilizaram esses abrasivos, mas depois eles andaram dando uma modificada. Tá. Aí tem que dar uma analisada em qual. Mas no fim era você lixa o dente Lixa com o dente. carvão. Exato. Voltando aqui para os atletas, né? Quais sinais um treinador, um nutricionista, um médico do esporte, ele pode detectar, observar no cliente, no paciente, que ele pode indicar, né, encaminhar para o dentista? Ele fala assim, pô, você está precisando de um dentista. O que você vê assim, de alguns sintomas que podem ter os atletas para a galera ficar de olho e fazer a orientação de buscar um dentista? Seria a queda de desempenho, rendimento durante o treino, qualidade de sono. Uhum. Então, aquele atleta que chega, não estou conseguindo dormir nada, acordo cansado. Então, seriam alguns sinais. Dor facial, região de pescoço, até trapézio. Uhum. Região de trapézio, masseter, músculo temporal. Então, todas essas dores que o atleta relata para o treinador ou para o médico, seria bom a pessoa pensar, estou com um torcicola aqui. Exatamente. Faz uns 3 dias. Eu fiz liberação, fiz tudo e a tensão não sai. Uhum. Pode ser proveniente do bruxismo. O que tem de tecnologia ou técnica nova, assim, para O que tem de tecnologia ou técnica nova para diagnóstico e tratamento dessas disfunções orofaciais? A gente utiliza escaneamento intraoral. A gente tem softwares de avaliação. Esse escaneamento é aquela chapa que o cara faz assim? Não. Tá. Não. Escaneamento intraoral é um dispositivo que a gente vai colocar na boca do paciente e ele vai me dar uma imagem 3D da boca. Tá. E a gente bota isso direto no computador. Uhum. Nessa imagem, a gente consegue avaliar a oclusão do paciente. A oclusão é a mordida. Quanto aperta. A mordida. Tá, a mordida. De avaliar a mordida do paciente. Existe miografia, também de face. Existem softwares que avaliam também as tensões musculares. E a avaliação clínica, que é também uma das principais... Nada substitui a mão humana. A mão humana, exatamente. Por fim, que mensagem que você deixaria, seja para atletas amadores ou profissionais, ou então para treinadores, para quem está envolvido no treinamento de atleta, para linkar uma equipe multidisciplinar, ter um dentista de confiança, saber recomendar esse tipo de atenção para os seus clientes? Que mensagem você poderia deixar para esse público? A boca é uma engrenagem essencial no desempenho dos atletas. Tá. Integrar a odontologia a uma equipe multidisciplinar é investir em longevidade, previsibilidade e ciência. Perfeito. Bom, quero te entregar um presente. A gente tem aí o Regepept, que ele é um produto que estimula a produção de colágeno e também estimula a densidade mineral óssea. Então, pode ser um beneficiado do Regepept.
Uma camiseta para você treinar e investir no Oficial Pharma. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por participar aqui e trazer essa novidade para o mundo dos atletas. Sim. E galera, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do nosso Oficialcast. Vou deixar aqui embaixo a rede social do Dr. Bruno para que vocês sigam ele e aprendam um pouco mais sobre a odontologia esportiva.